Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, comigo, Eduardo Araújo, com ela, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Paulo Renato. Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. E vamos juntos aqui estudar O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, no seu capítulo. Deixa eu pegar aqui o capítulo 14, que é Dos Médiuns. O tópico é médiuns sensitivos ou impressionáveis, no seu item 164. Nós estamos no segundo parágrafo do item 164, onde Allan Kardec diz o seguinte: esta faculdade se desenvolve pelo hábito e pode adquirir tal sutileza que aquele que a possui reconhece, pela impressão que experimenta, não só a natureza boa ou má do espírito que está ao seu lado, mas até a sua individualidade, como o cego reconhece, por uma sensação que não sabe definir, a aproximação de tal ou tal pessoa. Torna-se, com relação aos espíritos, um verdadeiro sensitivo. Um espírito bom produz sempre uma impressão suave e agradável. A de um espírito mau, pelo contrário, é penosa, angustiante e desagradável. Há como que um cheiro de impureza. Isso aqui é muito interessante porque todos nós, de alguma maneira, sentimos, né, essas aproximações. Às vezes é muito perceptível, às vezes não. Depende até da nossa própria vibração, né? Como a nossa vibração não é lá muito boa, a gente está tão desequilibrado, né, com os nossos pensamentos, com as nossas angústias, com as nossas mágoas, raiva, a gente acaba meio que se confundindo com a vibração do próprio espírito que está ao nosso lado. Então a gente nem percebe. Mas se a gente tiver um pouquinho de uma boa vontade de parar e fazer uma prece, de elevar o pensamento, você sente que tem algo estranho ali envolvendo a cada um de nós. Eu vou ter que dar uma saidinha, tá? Mas vou deixar vocês aqui em boa companhia de Maria de Fátima Miranda e Paulo Renato. Eu já volto. Espero que a Miranda se comporte, Paulo Renato. Ela sempre entendeu? Se comporta. E vocês dão continuidade aí. E você voa mais baixo. Vou lá na roxa. Vamos lá, Paulo. Pode comentar. É interessante, né, que ele diz aqui anteriormente que é a faculdade rudimentar e indispensável ao desenvolvimento de todas as outras. Quer dizer, se a pessoa não tem esse, digamos, grau de sensibilidade ou nível de sensibilidade para perceber, para ter essa percepção física mesmo dos espíritos, né, fica difícil entender que ela, às vezes, na boa intenção, mas fica difícil entender que ela deva se colocar naquele chamado de desenvolvimento da mediunidade, porque se ela não sente nem essas impressões, mesmo que vagas, do mundo espiritual, é interessante que a pessoa não se preste a buscar o tal exercício mediúnico. Mas o Eduardo lembrou bem que de alguma forma todos nós, mesmo que inconscientemente, registramos a presença dos espíritos, mesmo que não tenhamos essa impressão física, porque a gente sabe que nós irradiamos ondas apropriadas ao nosso grau de desenvolvimento, né? Irradiamos aquilo que se chama fluido magnético, energia magnética, seja lá como queiram chamar, e dentro dessa irradiação, e nessa irradiação existe um campo de extensão individual, quer dizer, cada um irradia dentro de um campo.
E todos os espíritos que entrarem nesse campo de irradiação individual que possuímos, se tiverem na mesma faixa de vibração que a gente, né, naturalmente nós perceberemos de alguma forma a presença deles. É como se fosse um sensor, né, grosseiramente falando. E como o Eduardo falou, se as nossas vibrações são semelhantes à do espírito que se aproxima, vai ser difícil identificar uma presença estranha. Vai ser difícil identificar uma presença estranha, porque não há contraste. Kardec mesmo coloca isso na obra, dizendo que nós aprendemos pelo contraste. Se não tiver o contraste, nós não conseguimos identificar o que é diferente. Então, se os espíritos que se aproximam de nós têm a mesma vibração que a nossa, nós vamos acolher os seus pensamentos, as suas influências com muita naturalidade, achando mesmo que não estamos sob a influência alguma, né? Então é preciso que de alguma forma, no bem ou no mal, haja um contraste, né? Que haja uma potencialização daquilo que nós temos. Se temos inclinações para o bem ou para o mal, os espíritos que nos influenciem, consciente ou inconscientemente, vai precisar que esses espíritos estejam numa faixa de vibração, digamos, no bem ou no mal, repetindo, superior à nossa, de modo que nos cause um mal-estar, se for vibrações de nível inferior, ou que nos cause um bem-estar maior, se for a presença de um espírito relativamente superior. É interessante, ele está falando aqui do próprio médium fazer essa distinção, né? Agora, de fora, quando você estava falando, eu estava lembrando assim, o Chico, ele já tinha um esforço, sabe, vibracional no bem tão grande, que nós de fora não sabíamos quando era o Chico ou quando era um benfeitor através dele. Mas ele, o Chico, identificava, não é? Tanto que tem aquele momento que o Divaldo narra, que foi visitar o Chico, e ele estava no jardim lá, mexendo nas plantinhas dele, tirando as folhinhas murchas e tal, e começaram a conversar sobre a natureza, sobre vida e tal, e o tempo passou. Aí o Divaldo ali, crente que estava, ele e o Chico batendo um papo e tal, no final aí o Chico fala assim, meu filho, esse André Luiz sabe de coisa, quer dizer, o Chico sabia quem estava ali. E é interessante que ele diz que essa faculdade se desenvolve, né? Se exercitarmos o bem, né, os bons pensamentos, os bons desejos, se isso for uma constante, naturalmente nós estaremos elevando o nosso nível vibratório ao nível vibratório de um espírito benfeitor, de modo que possamos perceber a sua presença com mais facilidade. Porque são as potencialidades da alma, não é? A alma, ela possui a própria irradiação como potencial. Quando Jesus fala, brilha a vossa luz, ele não está falando para que nós adquiríssemos a luz, no sentido de comprar, fora, de buscar fora. Ele falou, desenvolva aquilo que você já tem. Não precisa ir fora para encontrar aquilo que você precisa, porque já recebeu por herança, né, herança de Deus. Então Jesus falou, você só precisa aperfeiçoar. Colocar em ato aquilo que está em potencial. Mas nós fomos educados no campo religioso de que não tínhamos condições de desenvolver Foi um abismo entre nós e Jesus, né? Criou-se uma separação entre o Criador e a criatura, entre o Messias e seus discípulos, né? Colocando Jesus como inatingível, como detentor de faculdades que nós nunca poderíamos adquirir. Então isso criou uma certa inibição para nós, e nesse sentido nós não nos esforçamos muito por adquirir esses valores que dão, digamos, supremacia ao espírito. Nós nos acomodamos a transferir aquilo que era responsabilidade nossa
para os clérigos, os religiosos que se colocaram nessa posição de intermediários entre nós e Deus. Então, quando se fala de desenvolvimento, no caso aqui mediúnico, de exercício de faculdade mediúnica, a gente ainda tem essa ideia de que nós não podemos fazer, nós não temos condições, isso é coisa para o Chico, para o Divaldo. Quando em nossa isso é vida, potencial de todos nós. Dentro do anonimato e na aparente insignificância para quem está de fora, é o campo que nos cabe trabalhar. Né? É o que o apóstolo Paulo falava, que devemos permanecer no campo de trabalho em que fomos chamados. E se desenvolvermos aquilo que já possuímos, podemos ser, para quem o desejar, excelentes intérpretes do mundo espiritual. Sim. Mas é preciso que nós sejamos, de alguma forma, intérpretes conscientes, que não hajamos inconscientemente na vida. Tendo sempre como referência Jesus. Isso. Porque senão estaremos sempre no campo do impulso inferior, do impulso animal. Porque estaremos sempre fortalecendo essa sintonia com espíritos que têm a mesma inclinação nossa. E ficaremos naquele campo vicioso de sempre, né? E aí não haveria progresso, porque também a gente fica refletindo assim, conforme a gente vai estudando, vai pensando no que os espíritos nos orientam. Do contrário, não haveria sentido cada um de nós ter um departamento pessoal a nível de experiência, de dores, tão desafiador. O objetivo é justamente transformar essas experiências, essa luta diária pessoal de cada um dentro da sua casa, na sua vida, no seu ambiente de trabalho, no ciclo de amigos, transformar isso nessa energia que vai trazer um nível, pela lei do progresso, né? Um nível de elevação moral diante de si mesmo. Então não é diante dos outros. Não é para ser melhor ou mais que o outro, mas é melhor do que foi ontem, não é? E mais dedicado hoje do que também foi ontem. Justamente. A gente sempre reclama, a gente sempre solicita a inspiração dos espíritos bons para nos conduzir no bem. Mas a gente tem que oferecer a condição adequada, né? Para que essa inspiração chegue de forma mais clara, né? De maneira que nós possamos, de alguma forma, identificá-la na própria alma, saber que em tal momento nós estamos tendo uma inspiração de um espírito amigo, de um espírito bom, embora não possamos descrevê-lo, embora não consigamos saber a sua personalidade, mas identificamos o pensamento na nossa corrente mental. A certeza de que tem mais alguém ali. Quer dizer, um pensamento surgiu no nosso campo mental que não estava ali, digamos. E esse exercício que Kardec se refere, ele faz com que a pessoa possa identificar com uma certa clareza essa interferência espiritual, né? Embora, repito, ela não possa afirmar que está sob uma interferência espiritual, no caso positiva, ela com o tempo, com esse exercício, como fazem os artistas quando buscam inspiração, a pessoa vai tendo mais nitidez de que está realmente recebendo uma inspiração, né? Os artistas fazem isso com mais facilidade, né? Eles são médios sem o saberem, né? E quando tem dificuldade de produzir por si mesmo determinada obra, eles se recolhem lá, se concentram, no seu canto, se concentram. Ou então fazem aqueles laboratórios, né, naqueles ambientes que eles precisam desenvolver. De relaxamento mental, aquelas coisas todas, quer dizer, se colocando numa condição de receber inspiração. E eles sabem que a inspiração veio porque não conseguiam antes e agora está conseguindo. Então, eles sabem que a inspiração veio, embora possam não atribuir ao mundo espiritual aquela inspiração, mas eles conseguem detectar de que algo surgiu ali que não estava antes, né? E para nós, esse momento, ele se desenvolve com a oração diária. O hábito de parar para agradecer a Deus. Você pode até não pedir nada,
Não precisa, você deve pedir, mas você na sua oração, se for aquele momento breve, você já pare para agradecer o dia. Ali você já se coloca receptivo a todo um suporte de orientação que vem. Os espíritos até fazem essa recomendação, né? Começar o dia ao sabor da oração. E não precisa juntar as mãos para orar, né? Basta, como diz os espíritos, pensar em Deus. Pensar em Deus já é orar a Deus. Mas, às vezes, nem esse gesto simples a gente faz. Alega falta de tempo, acordou atrasado para o trabalho, tem muitas tarefas. A própria respiração a gente já pode orar. O tempo de uma respiração já dá para fazer uma oração, né, Paulo? Para elevar o pensamento a Deus não precisa gastar tempo. Pois é. É só pensar em Deus na criação, não precisa estender esse pensamento, dar a ele um tempo maior. Basta pensar em Deus, que é o momento da sintonia que às vezes se fortalece durante o dia, porque se nós começamos o dia sem o pensamento em Deus, talvez permaneçamos no dia sem ele, sem esse pensamento, porque os problemas durante o dia vão se multiplicando. E cada vez mais o tempo, no nosso conceito, vai ficando escasso. E a gente, às vezes, no final do dia, fala: meu Deus, meu tempo foi tão corrido que eu não tive tempo de fazer oração. Aí a gente pergunta, e no que usou o tempo? Será que fez com dedicação? Não é? Porque o próprio trabalho com responsabilidade e dedicação já é a oração do justo. Justamente. Trabalhar honestamente já é a própria oração, né? Mas sem a oração, a elevação do pensamento a Deus, sim. Às vezes nós estamos num trabalho honesto, num trabalho digno, mas revoltados, irritados, insatisfeitos, com muitas reclamações. Então, de alguma forma, nós estamos perdendo algo do mérito do trabalho, deixando de adquirir mais força moral, mais resistência moral, mais fortalecimento de fé, porque estamos no campo da rebeldia. E aí o trabalho já não é aquele trabalho, porque olha, alguém te confia um serviço e você já faz sem a atenção devida, né? Você já está sendo desonesto. Vai fazer de qualquer jeito, mesmo que você esteja ali dentro do tempo e horário que se comprometeu. Mas quando você tem consciência, a bênção de ter um trabalho quando tanta gente está desempregada e faz com responsabilidade, né? Justamente. Aquela questão da presença de corpo e ausência de espírito. Né? Mecanicamente se está cumprindo com a obrigação, mas o espírito está em outro lugar, está no campo, está no campo da revolta, da insatisfação. E realmente a produção cai e a qualidade da produção também. E realmente, nesse sentido, há um certo lesar do patrão, né? Porque todo o trabalho que deveria ser feito com uma qualidade maior, se não foi feito, mesmo que não seja esse desejo, mas nós estamos lesando o patrão. E quem lesa o patrão corre o risco de ficar desempregado amanhã ou depois. Né? Porque o patrão, ele precisa vender os seus produtos, comercializar. E para vender, comercializar e arrumar mais fregueses, mais clientes, ele precisa colocar no mercado o produto de qualidade. Então, às vezes, a pessoa não se dá conta disso, que ela, através da oração, através dessa sintonia com o bem, ela pode muito bem contribuir não só para o bem-estar dela mesma, mas para o bem-estar da empresa em que ela trabalha, dos funcionários que são seus amigos. Então aqui é um campo bem extenso essa questão do sensitivo e dos impressionáveis, porque todos nós, o tempo todo, nas relações sociais, profissionais, familiares, o tempo todo nós estamos sob o campo mental dos outros que interferem no nosso mundo interior, e igualmente os outros também entram no nosso campo emocional, psicológico, e nós acabamos interferindo
no seu mundo interior também. É o que Emmanuel coloca muito bem no livro Pensamento e Vida, quando fala sobre associação. Pensei nessa página. É interessante. Muito bom. É. Essa conexão, não é? É. Se nós pudéssemos ver o que parte de nós, que está entrelaçado, como se fosse uma rede. É uma rede. É por isso que a benfeitora Joana de Ângeles, em determinado trecho de um livro dela, ela diz que não se toca numa flor sem se tocar numa estrela. A gente acha que muito do que os espíritos falam no campo da poesia, das prosas, que é utópico. É só prosa, só poesia, não, mas eles estão vestindo a verdade com palavras bonitas. A gente acha que é só palavra bonita. É preciso crescer para compreender melhor o significado da vida e as relações em que estamos inseridos, todos nós. É isso aí. E onde nós estamos? Voltei, Maria de Fátima Miranda. Nós concluímos agora aquele Estamos item. no comentário. Concluíram qual item? Aquele que nós... O primeiro. 165? 64. 164. Vai começar O o último 165. parágrafo estávamos comentando. É porque voltamos lá no primeiro parágrafo até para esclarecer. Como nós já estamos aí tratava. perto do final do programa, né? Então vamos deixar o item 165 para nós iniciarmos aí na semana que vem. E alguém quer complementar alguma coisa sobre esse item 164? Você. Deixa ele, acabou de chegar. Eu acabei de chegar. Essa faculdade estou se aqui para desenvolve. aprender. É que a gente estava falando que essa possibilidade, né, de se perceber de algum nível, de alguma forma, um mundo espiritual, ela, como diz Kardec aqui, é uma faculdade rudimentar indispensável ao desenvolvimento de todas as outras. Então, nós levantamos a questão de que muitas vezes a pessoa busca o desenvolvimento da mediunidade, mas esquecida, ou por não conhecer mesmo, de que esse desenvolvimento da faculdade mediúnica, se ela existir, ela já está se dando no seu dia a dia. Porque no dia a dia nós recebemos impressões do mundo espiritual, que podem ser claramente observáveis, detectáveis, ou, como diz Kardec aqui, ser de um campo de sutileza que a gente não identifique. Mas essa identificação pode ser maior se nós cultivarmos a intenção, né, o desejo sincero de conhecer a nós mesmos e saber aquilo que interfere em nosso mundo íntimo. Mas a gente, às vezes, não liga para isso, né? A gente não quer saber quem está interferindo em nós. Desde que essa interferência atenda os nossos caprichos, exatamente, a gente não se importa de onde vem a interferência. Isso em todos os sentidos, espiritual e sociedade. Às vezes somos até a gente que atrai mesmo, né? Se parar para pensar, a gente tem o hábito de culpar os espíritos, mas na realidade, muitas vezes somos nós quem os atraímos e os chamamos pelos interesses que são recíprocos. No livro Missionários da Luz, mostra bem isso lá. O instrutor Alexandre, aquele rapaz que tinha dificuldade na área sexual, ele atraía os espíritos para o lado dele. Mesmo que fosse retirado, ele atraía de volta. Então é uma questão muitas vezes mais nossa do que de interferência espiritual. Ainda outro dia nós estávamos falando no programa. No microfone, isso. No programa, né, sobre a família, se teríamos nascido na família errada. Aí, enquanto eu estava estudando, eu fiquei refletindo assim, pois é, às vezes a pessoa reclama tanto da família, que devia ser desse jeito, devia ser de tal forma, mas a gente quer estar inserido naquela família que o outro lutou para harmonizar. Então nós seríamos o mal na família do outro. Bem, dito isto, né, estamos chegando aí ao final de mais um programa. Então vocês já fiquem preparados que o próximo programa nós vamos falar sobre os médiuns audientes, que é no item 165 aqui do Livro dos Médiuns. Muita paz e até lá. Que Jesus nos conduza. Deus nos abençoe. Graças a Deus. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos, irmãos. Voltamos a estudar Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos, e Astênio Evangelista de Oliveira. E colaborem com o Clube da Fraternidade, 3386-1422. Vamos ao estudo. Então, estamos estudando a Revista Espírita de janeiro de 1860. No nosso último programa, nós estávamos lendo uma carta que o senhor Jobard enviou a Allan Kardec, foi uma carta até relativamente longa, né, em que ele faz uma série de sugestões a Kardec. Ele diz que ele estava preocupado com a crença generalizada entre os espíritas de que após a morte, né, com o simples fato de ter morrido, que a criatura se tornava melhor e daí por diante, né? E ele dando os argumentos dele para mostrar que não era assim. E aí no final da carta ele começa a sugerir a Kardec que Kardec exigisse dos adeptos, né, da doutrina espírita, ou dos seguidores, né, que ele achava que eram seguidores do próprio Kardec, para que eles assinassem os textos que eles escrevessem, as simples informações que eles dessem a respeito de fenômenos mediúnicos que eles tenham presenciado, que eles não colocassem siglas, né, que não deixassem de se identificar, que eles tivessem coragem, né. Ele até termina, né, a carta dele dizendo assim: deveis, pois, persuadir vossos adeptos a fazerem o que sempre tenho feito, assinar. Porque ele achava que era uma covardia a criatura. Uma omissão, né, das pessoas. Que ele não aceitava de jeito nenhum. E ele era um engenheiro, né, respeitado na época, conhecido, e ele nunca negou que era espírita. Exatamente. Né? Tinha o prazer de dizer que era espírita. Se nós fizermos hoje uma comparação, o doutor Frutuoso, sim, que é médico, ele se comprometeu a colocar o nome dele, sim, perante a academia, no livro, né? Exatamente. E expondo também ao ridículo, né? Porque ele não foi ridículo. Porque alguns colegas dele tentam expor ao ridículo, né? Felizmente ele tem uma boa preparação. Exatamente. Né? Bom, e aí, depois que terminou a carta do senhor Jobard, o Kardec traz uma observação. E pelo tamanho da observação, que normalmente as observações de Kardec são bem pequeninas, mas pelo tamanho da observação, parece que Kardec levou bastante em consideração a colocação, as colocações do Jobard. Então o Kardec diz o seguinte: estamos perfeitamente de acordo em todos os pontos com o senhor Jobard. Que honra, né? Ter Kardec de acordo, né? De acordo, né? Né? Então, assim, inicialmente, suas observações sobre o estado do espírito são perfeitamente exatas. Então, sobre o estado do homem após a morte, tá certo? Quanto ao segundo ponto, como ele, aspiramos ao momento em que a dúvida do que dirão não deterá mais ninguém. Então a gente vê que Kardec realmente era sensato, muito mais sensato, inclusive, do que o Jobard. Ele diz assim: ele também aspirava que um dia ninguém deixasse de colocar o seu nome só por causa do que virão a dizer. Né? Mas ele esperava que isso viesse a acontecer naturalmente, não porque ele viesse a exigir das pessoas. Né? Então ele prossegue e diz o seguinte: mas que quereis? É preciso levar em conta a fraqueza humana. Ele fala assim: eu não vou exigir de quem ainda não é suficientemente forte para poder encarar as consequências, exigir que ele encare as consequências. Exatamente. Eu não posso fazer isso. Mas você vê a nobreza de Kardec respondendo ao amigo, né? Sem dizer que não concorda, né? Então ele fala assim: mas que quereis? É preciso levar em conta a fraqueza humana. Uns começam, e o senhor Jobard
terá o mérito de ter dado o exemplo. Né? Então ele ainda levanta a bola do Jobbar ainda, né? Para chutar. Ele levanta a bola para chutar. Ficais certos de que outros seguirão quando virem que se pode pôr o pé de fora sem ser mordido. Para tudo é preciso tempo. Muito lindo isso. É como se ele dissesse assim, o Jobbar é meio apressado, né? Eu sei que se eu for apressado também, eu acabo complicando tudo. Né? Por isso que Kardec era muito prudente. Né? Mas eu tenho que ficar grato pelas contribuições que já dão, mesmo que não queiram se identificar. Eu não posso exigir que ninguém se identifique. Bom, então, para tudo é preciso tempo. Ora, o tempo chega mais depressa do que pensa o Sr. Jobbar. A reserva que temos na publicação dos nomes é motivada por razões de conveniência, pelo que não temos até o momento senão que nos felicitar. Então, ele, inclusive o nome dos médiuns e tal, ele, né, não colocava, né? Mas enquanto esperamos, constatamos um progresso muito sensível na coragem de opinião. Diariamente vemos pessoas que, há bem pouco tempo ainda, apenas ousavam confessar-se espíritas. Hoje o fazem abertamente nas conversas e sustentam teses sobre a doutrina, sem se preocuparem minimamente com os epítetos grosseiros com que as presenteiam. Então, assim, isso está acontecendo naturalmente. Então, naquele momento, muito mais do que em momentos anteriores, já existiam muito mais pessoas que estavam se identificando, né, sem que precisasse que ele tivesse exigido que as pessoas se identificassem. É um passo imenso. O resto virá. Eu o disse no começo. Mais alguns anos e se verá uma nova mudança. Em pouco tempo, dar-se-á com o espiritismo o que se deu com o magnetismo. Até há bem pouco tempo, não era senão entre quatro paredes que se ousava dizer que se era magnetizador. Hoje é um título de honra. Né? Exatamente a história do espiritismo, né? Exatamente. Então, hoje é um título de honra dizer-se espírita, né? E quem é espírita tem o prazer, né? Antigamente as pessoas tinham medo de dizer, né? Vergonha, né, de dizer. Você né? é o quê? Sou católico, sou evangélico, mas omitir se tinha tendência ao espiritismo. Quando estiverem perfeitamente convencidos de que o espiritismo não queima, dir-se-ão espíritas, sem mais receio do que se dizer frenologista. A frenologia era uma ciência, né, alguns chamam de pseudociência, que relacionava a forma do crânio com a personalidade de uma pessoa. Então Kardec fala assim, quando estiverem perfeitamente convencidos de que o espiritismo não queima, dir-se-ão espíritas, sem mais receio do que se dizer frenologista, homeopata, etc. Estamos num momento de transição e as transições jamais se fazem bruscamente. Muito lindo. E a cada vez que a gente lê Kardec, a gente ama mais Kardec, né? A gente admira mais Kardec. Bom, agora, ainda na Revista Espírita de janeiro de 1860, Kardec traz o boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Em princípio, Kardec considerou importante colocar na revista, né, esse boletim da sociedade. Agora, para fins de estudo, não são as partes mais interessantes, mas a gente não vai pular. Né? Então, já que nós estamos estudando a revista inteira, vamos ver a revista inteira. Vamos estudar. Vamos ver a revista inteira, né? Então, primeiro, ele coloca aqui algo ocorrido numa sessão particular na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Me parece que quando ele chama sessão particular, era a sessão que não era aberta ao público, né? Então, como hoje em vários centros espíritas tem aquelas reuniões que são só para os médiuns, né? E daí por diante. Bom, então sexta-feira, 2 de dezembro de 1859, sessão particular. Leitura da ata da sessão de 25 de novembro. Então, no dia 2 de dezembro, nessa sessão particular, a sessão foi aberta com a leitura da ata de 25 de novembro. Mas, felizmente, aqui ele não transcreve a ata, não, né? Ele só informa que foi feita a leitura da ata. Bom, e aí, nessa mesma sexta-feira, 2 de dezembro, existiram pedidos de admissão, pessoas que queriam ser admitidas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então ele coloca, nesses pedidos de admissão, ele coloca cartas do senhor
L. Benardek, de São Petersburgo, e da senhora Elisa Johnson, de Londres, que pedem para fazer parte da sociedade como membros titulares. Já mulheres, hein? Mulheres. Isso. E todas as semanas tinham cartas de pessoas da mais alta nata da sociedade, da intelectualidade da época, da nobreza, pedindo para fazer parte, né? Então, como alguém poderia ter coragem de dizer que isso era coisa de louco, quando eram as pessoas mais saudáveis que compreendiam, mais nobres, né? Isso, né, que compreendiam a doutrina, né? Bom, aí prosseguindo no boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né, do dia 2 de dezembro de 1859, vem comunicações diversas. Então, após eles verificarem as cartas de pedido de admissão, vem comunicações diversas. Leitura de 2 comunicações dadas ao senhor Bouchet, antigo reitor da academia, médium escrevente pelo espírito Duquesa de Longueville, a respeito da visita que esta última acaba de fazer como espírito a Port-Royal de Champs. Essas 2 comunicações são notáveis pelo estilo e elevação de pensamentos. Provam que certos espíritos reveem com prazer os lugares onde viveram e experimentam o encanto da saudade. Então, nessas comunicações aqui, uma delas, dessa duquesa, né, falando ela já desencarnada, que ela foi visitar Port-Royal de Champs, né? Aí Kardec prossegue o seguinte: sem dúvida, quanto mais desmaterializados, menos importância dão às coisas terrenas, mas alguns ainda se ligam a elas por muito tempo após a morte. Por saudade, né? Saudade, às vezes até lamentando ter desencarnado. Exatamente. Né? Parecendo continuar no mundo invisível as ocupações que tinham neste mundo, ou pelo menos tomando certo interesse por elas. Né? Então não é todo mundo absolutamente que desencarna e continua e passa a viver como desencarnado, né? Muitos desencarnam e continuam vivendo como se encarnados fossem. Obviamente que com as vantagens de ser apenas como encarnado. Não tem mais que pagar aluguel, não tem que ir ao mercado. Verdade. Né? Bom, aí vem agora nessa mesma sessão, né, de 2 de dezembro de 1859, estudos. Ele coloca estudos, vem primeiro, segundo, terceiro. Então, primeiro, nos estudos, né, realizados nessa sessão particular. Evocação do Sr. Conde de Bassan de Richemont, falecido em junho de 1859. Então, eles estavam aqui em dezembro de 1859 e nessa sessão particular evocaram esse conde, e que há mais de 10 anos professava ideias espíritas. Essa evocação confirma a influência de tais ideias sobre o desprendimento do espírito após a morte. Ele não publicou essa comunicação, né, do de Bassan, né? Ele só informa que houve a evocação dele, tá? Segundo, evocação da irmã Marta, morta em 1824. Terceiro, segunda evocação do Sr. Conde de R.C., membro da sociedade, retido em sua casa por uma indisposição. Isso aqui você se lembra, né? Aquela comunicação de pessoas vivas e tal, né? Sim. Então, a segunda evocação do Sr. Conde de R.C., membro da sociedade, retido em sua casa por uma indisposição, seguida de perguntas que lhe são dirigidas sobre o isolamento momentâneo do espírito e do corpo durante o sono. Aí Kardec coloca aqui entre parênteses, publicada neste número, e nós já estudamos realmente neste número de janeiro de 1860, esse caso específico desse conde, né, R.C., que era membro da sociedade. Bom, aí terminou aqui o que aconteceu, né, em síntese, na reunião particular do dia 2 de dezembro de 1859. Kardec anotava tudo, né, cara? Que secretário. Como é que pode, né? Que secretário, né? Bom, aí bom, eu não sei se aqui eram anotações dele ou se realmente tinha algum secretário lá que anotava e depois passava para ele. Bom, em 9 de dezembro, agora uma sessão geral, em 9 de dezembro, não era sessão particular, não foi sessão geral, então pressupõe que havia público, tá certo? Sim. Bom, aí leitura da ata da sessão de 2 de dezembro.
Então, naquela reunião de 2 de dezembro que nós acabamos de ver, teve uma ata. Na reunião de 9 de dezembro, leram a ata daquela reunião. Aí, disse assim, depois da leitura da ata, comunicações diversas. O senhor de la Roche transmite notícias sobre notáveis manifestações ocorridas numa casa de Castelnaudary. Os fatos são relatados na nota que precede o relato da evocação ocorrida e que será publicada. Então, por enquanto, a gente não sabe do que se trata, porque ainda vai publicar. Depois de comunicações diversas, vieram os estudos dessa sessão geral de 9 de dezembro. Aí o primeiro estudo, evocação do rei de Canala, Nova Caledônia. Agora é interessante, né, a gente observar que não se evocava só por se evocar, se evocava para estudo. Tanto é que ele coloca aqui estudos. Exatamente. Né? Então, evocação do rei de Canala, Nova Caledônia, já evocada em 28 de outubro, esse 28 de outubro foi do ano anterior, 1859, nós não vimos, né? Já evocado a 28 de outubro, mas que então havia escrito com muita dificuldade e prometera exercitar-se para escrever de modo mais legível. Dá curiosas explicações sobre a maneira empregada para se aperfeiçoar. Será publicada com a primeira evocação. Então, ainda será publicada, vamos aguardar, mas a gente vai ler, porque vai estar nessa revista de 1860, né? A comunicação do rei de Canala. Segundo estudo, evocação do espírito de Castelnaudary. Manifesta-se por sinais de viva cólera. Então o bichinho aqui era ruim, né? Ele vai mostrar que ele quebrava lápis, né? Quem já participou de reuniões de desobsessão deve saber exatamente o que é isso, né? Tem umas criaturinhas complicadas. Bom, evocação do espírito de Castelnaudary. Manifesta-se por sinais de viva cólera, sem nada poder escrever. Quebra 7 ou 8 lápis, vários dos quais são lançados com força sobre os assistentes. Poxa. Então o negócio dele era perigoso, né? E sacode violentamente o braço do médium. São Luís dá informações interessantes sobre o estado e a natureza desse espírito, que, diz ele, é da pior espécie e está numa das mais... desequilibrado, né? É das coisas mais piores, né, que se tem na espiritualidade, né? Bom, é da pior espécie e está numa das mais infelizes situações. Será publicada com todas as outras comunicações relativas ao assunto. E aí a gente já fica doido para chegar lá no momento de ver essas comunicações aqui, né? Vamos aguardar com paciência que a gente vai chegar lá. Então, eu tinha falado inicialmente, né, que Kardec publicou na revista, em resumo, o que acontecia nas sessões, né, mas não é algo que desperte o interesse. O que vai despertar o interesse vai ser exatamente quando a gente for ler o conteúdo. Né? Bom, aí o terceiro estudo do dia 9 de dezembro. 4 comunicações espontâneas são obtidas simultaneamente. A primeira de São Vicente de Paulo, pelo Sr. Rose. A segunda de Charlet, pelo Sr. Didier Filho, dando sequência ao trabalho iniciado pelo mesmo espírito. A terceira de Melanchthon, pelo Sr. Colin, né, que é o médium, né? E a quarta comunicação, de um espírito que deu o nome de Micael, protetor das crianças, pela senhora Boyer. E o nosso tempo vai avançando, né? Aqui foi o que aconteceu na reunião geral de 9 de dezembro de 1859. E Kardec coloca agora o que aconteceu na sessão particular de 16 de dezembro de sessão 1959. Particular, para as pessoas entenderem, são sessões fechadas. Sim, que não eram abertas ao público. Sim. Agora a gente vai observando, né, a anterior que nós vimos, de 9 de dezembro. É o que nós estamos vendo agora, 16 de dezembro, ou seja, exatamente 7 dias depois. Exato. Então, eram nos mesmos dias da semana, só que numa semana tinha sessão geral, noutra semana era sessão particular, né? Mas não eram em dias diferentes, eram nos mesmos dias, né? Bom, leitura da ata. Obviamente que a leitura da ata aqui só pode ser da sessão anterior, tá certo? Bom, aí vem as admissões, a informação de Kardec sobre as admissões lidas nessa reunião de 16 de dezembro.
são admitidos como membros titulares o senhor L. Benadak, de São Petersburgo, e a senhora Elisa Johnson, de Londres, apresentados a 2 de dezembro. Então, lá em 2 de dezembro, só informado que eles pediram admissão. Nessa reunião particular, foi admitida, né, foi aprovada a admissão deles, né? Bom, aí, aqui ele chamou de admissões, só informando que eles foram admitidos, e agora ele chama de pedidos de admissão, novos pedidos de admissão, né? O senhor Forbes, de Londres, oficial engenheiro, e a senhora Forbes, de Florença, escreveram pedindo para fazer parte da sociedade como membros titulares. Relatório e decisão adiados para o dia 30 de dezembro. Então, se eles iam aprovar ou não esse pedido de demissão, só vai saber em 30 de dezembro. E por que em 30 de dezembro? Nós já acabamos de ver. Em 16 de dezembro leram que houve o pedido de admissão. Na 23 de dezembro vai ser a reunião geral. Na reunião geral não se decide. Sim. Então, só em 30 de dezembro vai ter a próxima reunião particular, em que se faz a decisão. E isso é bom que a gente vai entendendo como é que funcionava a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Não era bagunça, não, né? Não, era organizada, tinha ata. De tudo, né? E a outra coisa interessante, que Kardec, com toda a autoridade moral dele, não decidia nada sozinho. Exatamente. Gente, isso é tudo pra gente aprender, né, cara? Isso para muitos espíritos aprenderem, né? Saber ser democrata, né? Saber decidir em grupo. Era uma democracia mesmo. Bom, nosso tempinho avançando, vamos ver mais aqui, né, nessa reunião de 16 de dezembro de 1859. Kardec coloca o seguinte: designação de 6 comissários que deverão revezar-se em serviço nas sessões gerais até 1º de abril, sem que haja necessidade de designar um deles para cada sessão. Terão, além disso, a incumbência de assinalar as infrações que os ouvintes estranhos possam cometer contra o regulamento, por ignorarem as exigências da sociedade, a fim de advertir os membros titulares que lhes houverem dado cartas de apresentação. Então, uma das decisões tomadas na sessão particular foi constituir 6 comissários que iriam funcionar até 1º de abril, e eles teriam algumas funções, né? Então, terão, além disso, a incumbência de assinalar as infrações que os ouvintes estranhos possam cometer nas reuniões públicas, automaticamente, contra o regulamento, por ignorar as exigências da sociedade, a fim de advertir os membros titulares que lhes houverem dado cartas de apresentação. Então, ninguém podia chegar lá estranho e tomar parte das decisões, das reuniões. Para que pudesse tomar parte das reuniões, teriam que ser apresentados, né, por membros da sociedade. E se eles criassem problemas, quem respondia seriam os membros que representou, né? Mas, meu filho, eu acho que não dá para a gente prosseguir, né? Porque podemos parar aqui, né? O nosso tempo está avançando. Eu acho que dá para mais um parágrafozinho, só para a gente não ficar com o tempo sobrando também, né? Assim, por proposta do senhor Allan Kardec, a sociedade decide que, doravante, o boletim da sociedade será publicado em suplemento da revista, para que essa publicação não prejudique as matérias habituais do jornal. Em consequência dessa adição, cada número será aumentado de cerca de 4 páginas, cujas despesas correrão por conta da sociedade. Então, a intenção sei lá, a partir de fevereiro, por exemplo, não colocar o boletim dentro da revista, assim como um apenso da revista. Só ler o apenso quem quiser, entendeu? Um apêndice, né? Isso aí. É isso, então paramos por hoje. Encerramos, né? Essa Revista Espírita de 1852, 1858, dou-lhe uma, dou-lhe duas, a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando a vocês o Clube da Fraternidade, 3386-1422. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas
de ódio e de vingança o nosso caminho, e que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.